Olá meus amigos, professor Fred Alvim aqui com vocês. Nessa videoaula nós vamos falar de um dos temas que pode até mesmo ser considerado um dos temas mais frequentes para se discutir aspectos comportamentais nos ambientes de trabalho, especialmente porque sempre que a gente fala desse tema, imediatamente nós pensamos como que as pessoas vão se comportar ali no local de trabalho, especialmente quando elas sabem que é imprescindível saber estabelecer interação com outras pessoas, porque em uma organização ninguém consegue desenvolver um trabalho sozinho. Eu posso ter até mesmo uma condição de um microempresário e ainda assim ele vai precisar lidar com outras pessoas para conduzir ali as produções, as realizações daquele empreendimento, daquela empresa, daquela organização que tem o seu propósito de existência ali na sociedade. E sempre então que nós falamos de um trabalho onde a gente precisa compreender as interações com as outras pessoas, a gente enfatiza ainda mais esse aspecto das interações humanas para melhor compreender as equipes de trabalho, que é justamente então o tema dessa videoaula. E aí, quando nós falamos da importância das equipes, perceba que isso parece que já é uma palavra de ordem, é uma regra nas organizações nos dias de hoje. Qualquer contexto onde você vai tentar um processo seletivo para o emprego, ou sempre que você pensa ali num determinado contexto de trabalho, uma das ideias primeiras que vem na sua mente é justamente essa condição. Eu vou ser avaliado se eu tenho condição de trabalhar em equipe. Possivelmente, naquele processo seletivo, nós vamos ver aqui a prática de uma dinâmica de grupo, justamente para observar se aquele profissional tem competência para lidar com outras pessoas, se apresenta domínio de habilidades interpessoais, de habilidades humanas, porque para a gente interagir com outras pessoas que têm as suas ideias, que têm os seus pensamentos, as suas vontades, e fazer com que todos nós tenhamos o mesmo propósito em comum, para a gente conseguir desenvolver aqui um trabalho nessa sintonia, é imprescindível que eu tenha condições de trabalhar em equipe. Então fica esse questionamento. Se hoje a gente diz tanto, diz como se fosse uma regra, uma condição comum às empresas, por que as equipes então se tornaram populares? E a gente consegue levantar algumas evidências, algumas ideias mais gerais. Primeiro, que as equipes são mais flexíveis. O que isso quer dizer? Se eu tenho ali um trabalho que conta com uma margem de risco, pode ser que isso não dê certo, Ou a gente precisa testar, a gente precisa tentar para ver se realmente isso aqui vai conduzir a um resultado promissor. Quando eu estou desenvolvendo esse trabalho em equipe, a gente conta com maior flexibilidade. Não é apenas uma ideia que vai determinar como que esse trabalho de fato deve ser conduzido do início até o seu fim. A gente pode considerar com outras perspectivas, com outras visões, e quanto mais pessoas estiverem ali considerando outras ideias, levantando outras suposições sobre como que esse trabalho possa vir a ser realizado, logicamente a gente tem uma certeza maior de que a gente realmente está estabelecendo aqui alguns consensos. Não sou apenas eu que penso assim, não sou apenas eu, gestor, que estou à frente dessa equipe de trabalho, que vou pensar unicamente da minha maneira. Eu posso também consultar a opinião dos meus liderados, consultar a opinião dos meus colegas, e se a gente consegue observar que algumas ideias são comuns a todos, a gente pode até mesmo contar com maior flexibilidade. Olha, até então estávamos trabalhando desse jeito, mas a partir de agora que a gente tem aqui a sugestão de um dos nossos colegas, vamos aproveitar essa sugestão. Perceba que para esse colega poder manifestar a sua ideia é porque ele se reconhece pertencente a uma equipe de trabalho. Então a gente tem essa maior riqueza de ideias, essa maior flexibilidade. Eu não tenho que seguir apenas uma ordem, eu não tenho que seguir apenas a perspectiva de um gestor. A gente pode contar com várias flexibilidades aqui quando a gente tem esse diferencial. Não estamos pensando no indivíduo, estamos pensando por uma coletividade. Isso confere até mesmo maior segurança para as pessoas que fazem parte aí dessa coletividade, dessa equipe de trabalho. Mais ainda, as equipes reagem melhor às mudanças. Sabemos que nos dias de hoje, qualquer hora, a qualquer momento, pode surgir ali uma imposição do mercado de trabalho, da sociedade, de uma possível epidemia mundial, de alguma condição que vai mudar a cultura das pessoas. E tudo aquilo que acontece no mundo lá fora sempre vai ter alguma repercussão aqui na nossa empresa, aqui dentro. Como que nós vamos continuar existindo se a gente precisa adequar as nossas realizações, as nossas produções a essas condições que essa sociedade esteja me apresentando? Então, se a gente reconhece aí uma necessidade de ajustarmos as nossas realizações ao que realmente seja possível fazer de acordo ali com o que essa sociedade esteja me apresentando, se eu posso estabelecer uma análise em conjunto, vários profissionais aqui dentro vão analisar criteriosamente cada uma das condições que estão sendo vividas, que a gente precisa adequar o nosso trabalho.
a gente consegue fazer com que as pessoas ali nessa equipe de trabalho entendam que elas podem confiar umas nas outras e mais ainda, né? Ninguém ali vai estar sofrendo sozinho algum estresse, alguma dificuldade de ter que se reinventar. Então, a partir do momento que eu vejo que outras pessoas próximas a mim, aqui formando a minha equipe de trabalho, também têm esse mesmo desafio em comum comigo, eu consigo me sentir mais confiante para, junto com elas, vencermos esses novos desafios. E, consequentemente, né, se eu consigo engajar uma pessoa de uma equipe numa mudança e ela consegue motivar os seus colegas para também incorporarem essa mudança, vai ser mais ágil, mais rápido, mais fácil nos adequarmos às novas condições que sejam apresentadas ali no ambiente de trabalho. Outra possível vantagem é que as equipes facilitam a participação dos trabalhadores nas decisões operacionais, justamente porque nós sabemos que numa equipe a gente não vai ter uma pessoa que vai ditar para todos o que deverá ser feito. A partir do momento que eu consigo identificar que cada equipe tem ali a sua margem de autonomia, que cada pessoa que faça parte dessa equipe tem a sua perspectiva, tem as suas sugestões de como aquele trabalho possa ser melhor desempenhado, eu tenho então essa grande vantagem de poder contar com mais perspectivas, com mais informações, com mais análises. E quanto mais rico esse detalhamento das análises, né, das informações que eu preciso considerar ali para desenvolver um trabalho em equipe, mais ágil vai ser a tomada de decisão sobre o que nós vamos de fato fazer, o que de fato nós nos comprometemos a desenvolver, a realizar aqui na nossa organização. Então, se eu tenho ali essa condição de estamos desenvolvendo um trabalho em conjunto, várias pessoas, vários pontos de vista, a gente pode confiar até mesmo na autonomia que possa ser possível de atribuir aos membros dessa equipe de trabalho. E ainda, uma equipe ela pode ser compreendida como uma forma eficaz dos dirigentes, dos gestores, promoverem participação e aumentarem a motivação dos funcionários. Quando a gente fala, né, de satisfação no ambiente de trabalho, satisfação é um dos componentes da motivação. Se eu preciso ter uma convicção, preciso ter uma certeza de que as pessoas que trabalham aqui nesse ambiente de trabalho, nessa organização, estão realmente satisfeitas com o trabalho, eu posso realizar uma pesquisa de clima organizacional. Então eu vou ter aqui a mensuração dos níveis de satisfação. E eu vou ter uma maior precisão de que eu não vou me basear apenas no que está sendo sentido, percebido por um e por outro, né? Quando a gente vai desenvolver uma pesquisa de clima, a gente vai consultar a opinião dos diversos membros que formam ali aquela equipe de trabalho, a gente vai conseguir ter essa visão de toda essa coletividade. Então eu tenho uma maior precisão como de fato está a motivação dos nossos funcionários, como que eu posso consultar a opinião deles e quando eu abro uma discussão, até mesmo aí numa forma de um brainstorming, quando eu consulto a opinião de vários membros, né, questionando para essa coletividade, mais encorajadas as pessoas estarão para manifestarem seus pontos de vista, as suas perspectivas, quais sejam os seus reais interesses, né, as suas reais esperanças de como que o trabalho seja valorizado naquele contexto, daquela organização. Então, se eu, gestor, preciso me preocupar, preciso considerar que quanto mais motivados os meus funcionários estiverem, melhor eles vão produzir, mais eles vão produzir, então eu realmente preciso ter essa condição de conhecer como que esteja a satisfação no trabalho, a motivação para o trabalho em todo aquele contexto e toda aquela equipe. E, mais ainda, o que de fato esses membros que podem compartilhar as suas perspectivas, compartilhar os seus pontos de vista, né, possam apresentar ali o que seja de fato o interesse daquela coletividade, de modo que eu, gestor, consigo ter um melhor direcionamento das nossas práticas sobre como que de fato a gente possa melhor atender às expectativas de quem trabalha aqui na nossa organização e, logicamente, promover maior motivação dessas pessoas, pensando justamente que funcionários motivados serão profissionais mais talentosos, serão profissionais mais comprometidos com a qualidade, com comprometimento, né, da realização dos melhores objetivos ali da organização. Mas a gente precisa tomar um certo cuidado, porque quando nós falamos de equipes de trabalho, nós não estamos falando aí de um modismo geral. É imprescindível que eu tenha a condição de compreender o que de fato caracteriza uma equipe. Então, a gente tem a discussão, né, de que existe diferença entre grupos e equipes de trabalho. Basicamente, quando nós falamos de grupos, nós estamos falando de reunir várias pessoas, de modo que elas possam ter um propósito a ser compartilhado ali, onde eu preciso definir muito bem os papéis de cada um, então cada um vai fazer exatamente o que deve ser feito ali para atingir aquele objetivo, aquele propósito que representa a formação desse grupo.
Só que um grupo ele pode ser temporário e mais ainda, né? Um grupo precisa compartilhar informações para que todos possam ali se ajudar mutuamente. Em uma equipe não, a gente não vai ter essa separação de papéis muito bem definidos, né? Claro que cada um vai ter a sua função, cada um tem a sua contribuição para o trabalho ser desempenhado ali em uma equipe, mas a principal característica que diferencia uma equipe de um grupo é que a equipe vai apresentar sinergia, ou seja, enquanto no grupo eu tenho cada um fazendo o seu trabalho, em uma equipe a gente tem essa forte integração, essa união entre as partes, entre as pessoas que estão ali envolvidas formando essa equipe. Então, em uma equipe a gente observa não apenas a separação, o compartilhamento das informações, mas a orientação para o desempenho coletivo. Ou seja, se eu sou um membro de um grupo, eu posso me comprometer com o meu trabalho. Se eu sou um membro de uma equipe, aquilo que eu faço vai impactar também as realizações dos meus outros colegas. Então a gente precisa ter essa orientação para o desempenho da coletividade. E mais ainda, em um grupo, né, essa sinergia, essa condição de que o meu esforço se soma ao esforço dos meus colegas, em um grupo essa sinergia pode ser neutra ou até negativa. Não há relevância, não preciso me preocupar tanto em estabelecer sinergia com os meus colegas aqui de um grupo de trabalho, porque nós já temos muito bem definido o que cada um deverá fazer. Em uma equipe, não. Em uma equipe, a sinergia precisa ser positiva, porque a responsabilidade do trabalho em equipe é mútua e não somente individual, como acontece em um grupo. Se no grupo eu tenho exatamente definido o que cada um vai fazer, cada um se compromete a entregar o resultado do seu trabalho. Em uma equipe, cada um vai se comprometer a fazer o seu trabalho com qualidade, sim, mas a consequência final, o resultado daquele trabalho vai ser do mérito de todos que fazem parte dessa equipe e não unicamente, exclusivamente de cada um que tenha trabalhado ali nesse trabalho a ser desempenhado por uma equipe de trabalho. E por fim, as habilidades num grupo são aleatórias e variadas, cada um desempenhando o seu papel, cada um fazendo o seu trabalho, de modo que em uma equipe as habilidades são complementares. Reforçando aí a ideia, por que é vantajoso consolidarmos equipes de trabalho nas organizações? Porque se eu tenho ali muito bem definido como que nós vamos especificar as contribuições dos diversos membros dessa equipe de trabalho, a gente entende que eles precisam estabelecer relacionamentos mútuos, um ajudando o outro para consolidar ali um trabalho bem feito, E mais ainda, eu preciso ter essa precisão. Por que esse trabalho precisa ser feito em equipe quando eu compreendo que competências possam ser somadas? O que vem reforçar aí a grande vantagem, de contarmos com diversidade em uma equipe de trabalho, porém focada na realização, no comprometimento de todos para alcançar um objetivo comum, de modo que um esteja ajudando o outro, que os membros ali de uma equipe de trabalho consigam ter essa consciência da importância do estabelecimento de sinergias entre si. E eu espero que esse breve vídeo sirva aí para te contextualizar como que de fato nós caracterizamos uma equipe de trabalho, como que nós diferenciamos equipes de grupos de trabalho e principalmente a importância de desenvolvermos, formarmos equipes nas organizações. Por mais que isso vai gerar dificuldades, vai ser necessário talvez administrar conflitos em determinados momentos, especialmente porque a gente vai ter pessoas que pensam diferente ou pessoas que querem muito que aquele trabalho dê certo e em um momento ou outro pode ter uma falha na comunicação, uma falta de afinar essa sinergia. Ainda assim, em alguns contextos, dependendo do tipo de trabalho que seja desenvolvido ali, é imprescindível a importância de se formar equipes de trabalho, o que requer uma boa habilidade aí das pessoas, dos talentos que existam naquela organização, pensando especialmente sobre como que as pessoas ali se comportam para integrar esforços uns com os outros. Espero, portanto, que esse vídeo aqui tenha sido prazeroso aí para os seus estudos sobre comportamento organizacional e mais especificamente sobre comportamento nas equipes de trabalho. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por assistir aqui esse meu vídeo.